A Maldição de Carandiru, Vozes da Sombra. No coração da cidade de São Paulo, o presídio de Carandiru já foi o maior complexo penitenciário da América Latina. Erguido em 1920, o Carandiru presenciou décadas de violência e sua história foi marcada pelo trágico massacre do Carandiru em 1992, quando mais de 100 detentos foram mortos. Hoje, o Carandiru é um símbolo de mistério e assombro, atraindo curiosos e investigadores de fenômenos paranormais de todas as partes. Muitos acreditam que o local é assombrado pelos fantasmas dos presos, cujas almas vagam pelos corredores em busca de paz. Carlos, um ex-policial aposentado, ouviu falar das lendas do presídio de Carandiru e decidiu investigar pessoalmente. Conhecido por sua coragem, ele não acreditava em fantasmas ou em histórias de terror. Apenas lendas urbanas para assustar os mais fracos, dizia. Quando foi desafiado a passar uma noite no antigo complexo, Carlos aceitou sem pensar duas vezes. A fama do Carandiru como presídio assombrado era vista por ele apenas como histórias para atrair curiosos, nada mais. Na noite de sua chegada, Carlos estava equipado com uma lanterna, uma câmera e um gravador de áudio para registrar os sussurros, que, segundo as histórias, podiam ser ouvidos em certas partes do presídio do Carandiru. Ele caminhou pelo complexo abandonado, sentindo o cheiro de mofo e enxofre misturado ao que ele acreditava ser cheiro de morte. Conforme avançava pelos corredores escuros e úmidos, ele começou a sentir uma leve mudança no ar, como se a temperatura estivesse caindo. Aquilo o intrigou, mas ele permaneceu determinado. Ao passar pelo pavilhão 9, onde a maioria dos presos foi morta durante o massacre, Carlos ouviu um sussurro fraco. No começo, pensou ser o vento, mas os sussurros aumentaram, ecoando seu nome em um tom sombrio e arrastado. Carlos, você veio nos ouvir. O ex-policial congelou. Aquilo não era sua imaginação. Ele virou-se, apontando a lanterna para o corredor, mas não viu ninguém. Decidido a desmascarar qualquer brincadeira, continuou andando, mas os sussurros no Carandiru pareciam segui-lo. Cada célula que ele passava parecia guardar um segredo, uma lembrança amarga de almas que ainda estavam presas ali. Quando chegou ao pavilhão da morte, o lugar onde ocorreu o maior derramamento de sangue, a lanterna falhou. Ele se viu envolto em escuridão total. Apenas o leve brilho da lua, que entrava por uma pequena janela, iluminava o ambiente. Carlos começou a sentir uma presença ao seu redor, e foi então que viu a sombra de um homem à sua frente. A figura estava coberta de sangue, com olhos vazios e uma expressão de sofrimento eterno. O homem misterioso encarou Carlos por alguns segundos, antes de murmurar: "Você sabe o que fizemos, você conhece nossa história." Carlos tentou responder, mas sua voz não saía. O medo o paralisava, e tudo o que conseguia fazer era observar enquanto a figura fantasmagórica continuava. Nossos gritos foram silenciados. Nossos corpos enterrados, mas nossa dor nunca se foi. Ainda estamos aqui, condenados a reviver aquela noite. De repente, mais figuras começaram a surgir, preenchendo o corredor, todas cobertas de sangue, com olhares vazios e gestos lentos. Era como se cada fantasma carregasse a dor de sua própria morte. Carlos viu o horror estampado nos rostos dos fantasmas do Carandiru, presos eternamente naquele ambiente de medo e desespero. Ele tentou fugir, mas parecia estar preso em algum tipo de transe. As sombras ao redor sussurravam histórias de injustiça, violência e arrependimento. Cada fantasma revelava um pedaço de sua vida, de como foram parar ali, dos erros que cometeram e da terrível noite em que perderam suas vidas de forma brutal. As vozes cresciam em volume e ele sentia a angústia dos presos como se fosse sua própria. Carlos percebeu que não estavam apenas contando suas histórias, mas implorando por reconhecimento, como se precisassem que alguém entendesse sua dor para finalmente descansar. Naquele momento, ele entendeu que as almas do Carandiru ainda buscavam justiça e paz, presas em um ciclo de sofrimento eterno. A última coisa que Carlos lembrava era de cair de joelhos coberto de suor e lágrimas, enquanto os fantasmas continuavam a murmurar suas trágicas histórias. Quando amanheceu, ele foi encontrado por seguranças locais, sentado no chão do pavilhão, com uma expressão vazia e murmurando coisas que ninguém conseguia entender. Desde aquela noite, Carlos nunca mais foi o mesmo. Ele tentava compartilhar o que presenciou, mas poucos acreditavam. Diziam que ele havia sido apenas vítima de sua própria imaginação,
Mas para aqueles que acreditam no sobrenatural, Carlos se tornou uma prova viva de que o Carandiru é um lugar assombrado, onde os espíritos dos presos ainda clamam por paz. Não deixe de comentar e seguir, ativar o sininho para os próximos vídeos. Todas as sextas às 8 da noite, história de tirar o fôlego.